Sejam bem-vindos à sessão solene híbrida de comemoração do aniversário de 179 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros, instituição jurídica mais antiga das Américas, e a solenidade de entrega da medalha Montezuma ao ilustre jurista José Roberto Batóquio, pelos relevantes serviços prestados ao IAB. Vivemos tempos disruptivos. A dilapidação de nossas estruturas sociais vem sendo vistas com diferentes matizes em todo o mundo. Não tem sido fácil aos Estados democratas compreenderem as novas formas relacionadas da humanidade. Por certo, o momento é de atenção ao respeito e à regularidade constitucional. Mas nessa tarefa, cabe sim qualificarmos o discurso e destacar que a sociedade brasileira também almeja uma democracia verdadeiramente social, sólida e solidária. Deve ser o nosso compromisso permanente. Muito obrigado. A gente entra aqui nesse plenário, a gente olha as fotos nas paredes, as cadeiras, os móveis, tudo isso remete à história, à própria história da nossa nação, à história do Brasil. E o Instituto ele tem essa capacidade, a capacidade de refletir todo esse processo de construção civilizatória que o Brasil teve até esse momento, com avanços e retrocessos, como é próprio do processo histórico, e eu tenho certeza que a gente vai sempre continuar caminhando para frente, avançando nesse processo civilizatório, e o IAB é um elemento fundamental. A medalha que é conferida ao ilustre advogado José Roberto Batóquio, que tem um currículo invejável e uma atuação contundente que o coloca na justiça como um dos maiores advogados criminalistas do país. A advocacia valente de Batóquio é exemplo da árdua missão de preservar e resgatar os direitos mais basilares do cidadão. Encerro dizendo que Batóquio é um representante de honra e advocacia na acepção mais pura da palavra, servindo de paradigma para aqueles que buscam exercer com êxito a profissão. Faço aqui, Batóquio, de público, em nome da advocacia, os agradecimentos pela sua carreira e pela sua atuação nos diversos plenários em que exerceu o seu mistério. Parabéns pela medalha Montezuma. Acostumado a subir a esta grandiloquente tribuna para saudar e homenagear, pagando o merecido tributo a personalidades jurídicas destacadas pelo Instituto dos Advogados Brasileiros por sua trajetória em defesa das liberdades e do Estado Democrático de Direito, a ela hoje assomo, perpassado de indizível orgulho e profunda emoção, ao ser agraciado com a imensa honraria que é a medalha Montezuma. Talvez seja um devaneio imaginar o futuro que um dia vislumbraram para o Brasil os homens que há 200 anos forjaram o Estado Nacional. Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Montezuma, Zé Maria Lisboa, Cipriano Barata e tantos outros, a começar do povo que ousou fundar um país com vocação de grandeza em pleno trópico. Sim, temos fé na batalha, em que travamos o duelo contínuo pela liberdade, os valores institucionais, a democracia, a fraternidade, a solidariedade e a justiça social, a defesa do oprimido contra o opressor, do perseguido contra o tirano, do inocente contra o algoz, dos valores históricos da nacionalidade em oposição à governança esquizofrênica. Seguem-nos a nos inspirar os versos de Gonçalves Dias. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes e os bravos só pode exaltar. Para espanto e tristeza dos que permanecem ativos na trincheira, na nossa trincheira, alguns já fraquejam ou já não demonstram os ideais de outrora e de sempre, em atos de infidelidade à causa histórica que esperamos ser sazonal, tal e qual a fugacidade do poder a que dão a impressão de sorrateiramente servir. Sendo este IAB a matriz democrática de que se desgarraram essas costelas corporativas, cabe à Casa de Montezuma não tergiversar em seu papel histórico e, empunhando a flâmula da resistência aos ataques contra o Estado Democrático de Direito e contra a ordem constitucional, iluminar os caminhos da liberdade que sempre cultuou,
reeditando seu protagonismo na defesa da ordem jurídica e da democracia pelas quais tem zelado nestes longos 179 anos de existência. Viva o OIAB! Muito obrigado.